Estamos de volta, né, para dar mais orientação para vocês sobre a apostila, tá? Vale repetir, né, que vocês têm que estar sempre lendo os textos aí na apostila, para que você, quando chegar lá nas atividades, saiba responder, né? Tem aluno que fala assim, nossa, não entendi nada das atividades, mas, porém, não leu nada a respeito sobre a atividade. Tá? Então é importante. Leia aí, o texto está muito bem feito, tá? Com algumas ilustrações. Nós vamos dar continuidade aí à parte de solos, né? A gente conhece, como eu tinha dito anteriormente, a gente conhece a terra que a gente pisa, a terra que a gente usa, mas a gente não conhece os tipos de solo, o perfil de um solo, por isso que é difícil você dizer aquele solo é assim ou aquele solo é daquele jeito, tá? Então é importante saber também que o solo tem uma textura, e essa textura é que identifica, né, os solos dentro de um solo diferente do outro. Nós temos os solos siltosos. Esses solos siltosos é um nome difícil até de gravar, um nome difícil mas é fácil de entender. Nós conhecemos a areia e a argila. Esses solos siltosos têm características intermediárias à areia e à argila. E nós também temos, lógico, de colocar para vocês que esse solo, no Brasil, nós não encontramos muito desse solo, não. Nós encontramos mais solos arenosos e argilosos, né? O arenosos, lógico, é composto de areia, né? Essa areia, ela pode vir junto com a argila, junto com a silt, né? Mas é um solo muito permeável, tá? Um solo muito permeável, ou seja, a água passa com facilidade, tá? Porém, a capacidade de reter nutrientes é bem grande também, tá? São solos pouco férteis, né? Porém, eles têm essa capacidade de reter a água, é importante esse solo. Solo argiloso, o que é o solo argiloso? É o solo que está entre a areia e o silto, né? E eles contêm partículas diferenciadas da argila, né? A argila, desculpa, tem partículas diferenciadas da areia. E tem como característica diferente do solo arenoso que ela não segura a água. Então, a baixa permeabilidade dela é imensa, tá? Ou seja, tem capacidade de reter a água e nutrientes para as plantas. Então, aí, se eu fosse escolher um solo para plantar, eu escolheria o solo argiloso, porque ele vai reter a água e reter os nutrientes que as plantas vão acolher, tá? Nós também, dentro do solo, nós temos algumas camadas. Aí, do lado da sua apostila, tem um desenho, né, que fala para você sobre essas camadas. Tem as camadas orgânicas, classificados solos orgânicos, que é a camada inicial, né? Nós temos camadas também misturada orgânica e inorgânica, a camada após essa que a gente chama de horizonte, né? Horizonte A, horizonte B, horizonte C, tá? E nós temos lá as camadas, lá embaixo, lá, a camada chamada rocha-mãe. É dessa rocha que vão surgindo as rochas lá em cima, né? Lá a matéria orgânica, por exemplo, surge dessa rocha aí, tá? Partindo para o estudo das atividades, nós vamos descobrir aí que nós temos um solo, tem um perfil, e nós falamos em cima, qual que é o perfil? O que é o horizonte no solo? Né? O que é o horizonte? Nós podemos chamar do que esse horizonte? Porque a camada superficial é mais rica em matéria orgânica. Então, quando você fala assim, em cima lá eu planto mais do que mais para baixo do meu solo, no subsolo, por exemplo. Então, por que ela tem mais matéria orgânica? Tá? Então, lá em cima, na apostila, vocês vão achar isso aí. Agora, aí nós temos um quadro, né, que fala sobre as partículas, as amostras, né, analisada, e foi descoberto essas porcentagens no solo A, no solo B, no solo C.
tá? E aí, com essas porcentagens, a gente vai descobrir que tipo de solo é esse. Como são classificados os solos apresentados acima? É arenoso, é siltoso, é argiloso? Então, que tipo de solo é esse? Na letra B, quais dos solos acima devem apresentar maior capacidade de retenção de água? Lembra-se que a gente acabou de falar quem que retém mais a água. E por quê? Por que ele retém mais a água? Tá? E qual amostras, ou qual das amostras, né, foi provavelmente coletada, em uma praia? Você sabe que na praia tem um tipo de solo, então é só relacionar isso aí. No número 3, durante a construção de uma estrada, foi feito esse corte aí, né, que revelou o perfil do solo. Como são denominadas essas camadas de cores e texturas diferentes? Lembra aquelas camadas que a gente viu lá no desenho? É importante você relacionar isso aí com o desenho lá em cima. Em qual delas se encontra matéria orgânica já bastante decomposta? Ou seja, nós temos a matéria orgânica bruta e nós temos a matéria orgânica decomposta. Justifique por que isso acontece. Onde preferencialmente nós vamos encontrar nesse desenho aí a rocha matriz. Tá? É aquela rocha que eu falei há pouco, que vai dar origem aos os outros tipos de solos que a gente tem lá em cima lá. Tá? Relembrando, não esqueçam de pesquisar. Toda dúvida que você tiver, vai na pesquisa, vai nos sites que a gente tem e nos sites que, de repente, você está acostumado a pesquisar. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a secretaria que eles nos encaminhem a dúvida, ok? Foi um prazer estar novamente contigo.